Começa agora aqui na plataforma Oficina do Saber a série de cursos sobre mecânica básica comigo, Bárbara Brier, mecânica e fundadora da Oficina Amiga da Mulher. No curso de hoje vamos aprender sobre o sistema de direção do veículo e suas particularidades. Bora lá? O sistema de direção tem como principal função transmitir o movimento de rotação do volante, a caixa e colunas de direção, fazendo com que as rodas e pneus girem em torno do seu eixo, resultando no movimento do carro. Temos 4 tipos de direção aplicada nos veículos. 1. Direção mecânica. Esse modelo era comum nos automóveis antigos e ainda se faz presente na maioria dos carros populares de hoje. A direção totalmente mecânica não conta com nenhum tipo de assistência e depende da força dos braços dos condutores. O sistema é bem simples e constituído basicamente por volante de direção, peça indispensável do veículo. É o primeiro componente do sistema de direção, sendo controlado totalmente pelo motorista. Coluna de direção. É a peça responsável para levar o movimento do volante até a caixa de direção. Em alguns modelos de veículo, esta peça permite um ajuste do volante em relação ao motorista, trazendo mais conforto para o ato de dirigir. Caixa de direção. Recebe a rotação do volante através da coluna e transforma em um movimento retilíneo. Barra de direção. É o nome dado aos componentes que saem da caixa no sentido das rodas. Apresentam forma articulável para que seja possível acompanhar a suspensão. Há também uma espécie de coifa de proteção para evitar possíveis contaminações aos elementos internos. Terminal de direção. Esta peça parece o pivô da suspensão e é ligada na manga de eixo da roda. As barras de direção são rosqueadas neste componente. De forma simplificada, podemos dizer que, ao virar o volante, o movimento é transferido à caixa de direção por meio da coluna. Assim, a rotação é então convertida e passada para os braços, que, por sua vez, controlam o posicionamento das rodas. Uma das vantagens desse sistema de direção mecânica é que, por ser mais simples, ele tem um custo menor em relação aos outros, tanto no que diz respeito às peças em si, quanto à mão de obra no caso de um reparo. Porém, quem já teve de fazer manobras em um veículo com direção mecânica sabe que ela não é nada confortável. 2. Direção hidráulica. A principal função desse modelo é reduzir o esforço que o motorista faz ao girar o volante. Diferentemente do modelo mecânico, a direção hidráulica usa alguns elementos para tornar a condução mais leve, dando aquela forcinha ao motorista. Além dos itens citados na direção mecânica, os principais componentes desse sistema são bomba hidráulica, fluido, válvula de rotação, tubulações, reservatório. O seu funcionamento é bem simples. Ao ligar o motor, a bomba hidráulica é acionada por meio de correias e polias, pressurizando o fluido, que proporciona menos esforço para o motorista ao girar o volante. 3. Direção elétrica. Diferentemente da versão hidráulica, não é preciso nenhum tipo de fluido ou bomba para auxiliar no movimento das rodas. Em geral, esse sistema utiliza uma série de sensores que detectam o posicionamento do volante e das rodas, bem como força e velocidade aplicadas. Esses dados são enviados a uma central eletrônica, que após interpretá-los, comanda o motor elétrico acoplado à coluna de direção. Dessa forma, todo o esforço para girar as rodas é feito por ele,
o que garante muito mais conforto nas manobras. Esse sistema traz apenas uma desvantagem marcante: o seu custo, que tem de ser bem salgado em relação aos outros. 4. Direção eletrohidráulica. Outro conceito de direção que mescla o melhor de dois mundos para trazer ainda mais conforto ao motorista. Ela funciona de forma bem semelhante à versão totalmente hidráulica, mas traz algumas melhorias tanto no desempenho quanto no custo. Lembra que na versão hidráulica, o motor do carro é que tinha que atuar a bomba para pressurizar o fluido? No modelo mais avançado, isso é feito por um motor elétrico totalmente independente. Embora seja mais cara quando comparada às versões mecânica ou totalmente hidráulicas, se analisarmos sua parte elétrica, existe uma redução no preço das peças e na mão de obra. Agora, vamos destacar os possíveis problemas nesse sistema. Isso porque é importante que você comece a conhecer as principais intercorrências, defeito por uso e desgaste dessas peças. São eles: direção exigindo esforço excessivo em manobras, excesso de folga, ruídos hidráulicos. E as possíveis causas são: correia ou esticador da bomba hidráulica danificado, nível de óleo hidráulico baixo, tubulações danificadas, vazamento de fluido da direção, terminais de direção danificados, barra de direção com folga e coluna de direção desalinhada. Por isso, peça sempre que o especialista em direção verifique todo o sistema e, claro, alinhado com a queixa do cliente. Normalmente, para fazer manutenção nesse tipo de sistema, costumamos levar nas oficinas especialistas em direção. Bom, curtiu nossa aula? Compartilhe com seus amigos e comente aqui com a gente. Continua aqui com a gente que a próxima aula vamos falar sobre geometria veicular, ou seja, o famoso alinhamento da direção. Um forte abraço e te vejo até a próxima aula. Tchau, tchau!